E além de tudo, para A OAB muito permite melhor, que nós né? comecemos a reunião? Temos código? Temos já. Você tem que esperar às 19 horas. Então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa primeira reunião de 2020. Nossa reunião de número 348. Por favor, assine. Então, nós temos duas partes na reunião. A primeira parte, né, que nós vamos dar continuidade na finalização da reunião de dezembro, que eu em dezembro fiquei de fechar o parecer da PLC 50 de 2018, e no dia da correria, final de ano, final de semestre na faculdade, eu acabei não terminando o parecer, não trazendo. Então eu trouxe o parecer agora, então eu vou ler o parecer e a gente põe em votação. Deixa eu pegar a lei anterior. Se aí tiver alguma dúvida... Lembrando que o mérito já foi aprovado. O mérito já foi aprovado. Eu acho que isso, a gente só tem que dar um ok. Não, é só ler, né? O projeto de lei 50 de 2018, do vereador Termínio Monteiro, ele acrescenta um artigo 2º-A na lei 11.079, de 4 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a identificação histórica dos nomes das ruas, praças e monumentos da cidade. Essa lei de 2011, ela fazia alusão somente às ruas, praças e monumentos, e não fazia alusão a edifícios nem a patrimônios históricos. E a ideia do vereador foi justamente englobar essa questão dos prédios históricos e detalhar mais as informações. Então eu acho que eu tinha que dar uma lida na lei anterior, que é bem simples, bem curta. No artigo 1º, essa lei foi assinada pela prefeita Isalene Thiene, tá? O artigo 1º diz o seguinte: a empresa que vier a explorar qualquer espécie de publicidade mediante outorga, concessão pelo poder público municipal, por meio de colocação e manutenção de placas de identificação de ruas e logradouros públicos, fica obrigada a incluir em espaço a ser definido pela autoridade pública municipal competente o histórico da pessoa e do fato homenageado. Parágrafo único do primeiro artigo. A inclusão de que trata este artigo é de placa contendo breve alusão histórica da pessoa homenageada, com seu nome em via pública, praça, logradouro, monumento, sendo que igual procedimento será tomado nos casos que a denominação alude a fatos, datas históricas e outros elementos. O artigo 2º, a Prefeitura Municipal, por seu órgão competente, definirá a dimensão, o material de confecção da placa, na qual poderá conter espaço destinado à publicidade, podendo ser distinta da placa de denominação. Então lembra o seguinte: nós tínhamos alguns totens nas esquinas com os nomes das ruas. Então o postinho tinha duas placas com o nome da rua e uma placa às vezes central em cima sobre o poste com uma propaganda de quem estava patrocinando aquela placa, aquele poste, aquele totem. Muitas dessas placas embaixo, né, então tem o nome da rua, embaixo tinha alusão a político, deputado, presidente, ex-presidente, etc. E esse projeto de lei é para fazer uma alusão mais detalhada com relação a isso. Porque às vezes ficava muito em aberto, né? Às vezes você tem lá a pessoa, vereador, a pessoa não sabe se é um vereador de Campinas, se foi um vereador de outra cidade, de algum outro estado, de São Paulo, etc. Então, para fazer a denominação mais explícita. O projeto de lei que está tratando, ele
cria o artigo 2A, que complementa esse artigo, que fala da descrição, e ele coloca assim, no artigo 2A, será obrigatória a fixação de placas de identificação de áreas e imóveis tombados. Então, da mesma maneira que as placas de rua, os imóveis tombados também poderão ter esses patrocínios de empresas, de entidades, etc., e também serão fixados na frente dos imóveis tombados. E o parágrafo único desse segundo artigo a placa de que trata o caput deverá conter o número do decreto de tombamento, a síntese histórica da área ou do imóvel e, se possível, uma fotografia antiga referente à área ou ao imóvel. Eu lembro que já existem placas desse tipo em alguns imóveis tombados, em algumas praças, em alguns monumentos, que foram patrocinados há uns anos atrás, em homenagem aos negros e à etnia negra e aos escravos. Então, praças que têm nomes em alusão aos escravos, como a Praça São Benedito, que também foi cemitério de escravos, várias ruas, a Francisco Glicério, que o Francisco Glicério era descendente de negros, ele era mulato, e outros mais. Então já tem uma plaquinha que foi feita, acho que já foi programada com a prefeitura, até aquela igrejinha da Santa Cruz lá na frente do Pátio Abolição, que eu fiz o projeto, que eu fiz o restauro da igrejinha, foi colocada uma plaquinha também na frente da igreja, falando do escravo que foi morto naquele local e está enterrado ao lado da igreja, então faz alusão a isso. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente dar importância com relação a isso. Continuando, o artigo 3º, a instalação de placas com breve histórico seguirá naquilo que couber e as determinações contidas na Lei 8.364/95 e demais normas reguladoras, que é a lei anterior das placas anteriores. O artigo 4, obrigação desta lei não alcança contrato em vigor, podendo, que no caso antigo, os contratos já antigos não precisariam substituir as placas existentes, se ainda estivessem em boas condições. O artigo 5º, a empresa concessionária obriga-se a fazer pesquisas e a elaborar o texto que, aprovado pela municipalidade, irá figurar na placa. Isso é importante porque às vezes tem muitos levantamentos mal feitos, ou não muito condizentes, ou às vezes é feito de uma maneira muito simplória, ou muito simples, e acaba deturpando a informação. E o artigo 6º, essa lei entrará em vigor na sua publicação. O nosso parecer. Nosso parecer é favorável ao artigo, como a gente já tinha descrito antes, já tinha votado, só estou mandando o texto, artigo A, segundo A, passa a incluir na lei vigente os imóveis e bens tombados em conjunto com as ruas, praças e monumentos que já estão contemplados na referida lei. E em seu parágrafo único, determina um melhor detalhamento e maiores informações históricas sobre todos os logradouros e bens tombados. Louvo a iniciativa sobre a importância de instruir, educar e esclarecer a sociedade sobre a importância das pessoas, dos fatos, dos imóveis, dos monumentos, na formação da cidade e na sua identidade cultural e cívica. Sendo assim, declaramos o parecer favorável ao projeto de lei complementar número 50/2018. Eu assino, João Manuel dos Santos. Ok? Então isso já será enviado à Câmara e dá continuidade. A única coisa, eu ia fazer uma ressalva, mas como nós não tínhamos discutido antes, que fala aqui do texto ser aprovado pela municipalidade, eu acho que está implícito, mas o ideal é que tivesse explícito desse texto ser aprovado pelo CONDEPAC ou pela CSPC, pela Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural. Estão os técnicos especializados nessa questão do patrimônio, e
que às vezes pode passar simplesmente por uma secretaria de serviço público por causa de relação de placa, e às vezes pode não ser enviado à Câmara. Então eu não sei se a gente deveria incluir no texto. Vocês acham pertinente incluir no texto? Eu posso aumentar aí o parecer e a gente só fazer essa alusão. Porque também essa lei existe há tanto tempo, eu não sei como está funcionando. Eu sei que no CONDEPAC nós fomos aprovar há uns meses atrás uma proposta de uma plaquinha para colocar nos bens tombados, e fizeram uma plaquinha de plástico que parece imitando uma cerâmica, cheia de rococó e coisa, e eu inclusive fiz um discurso contra e a gente acabou não aprovando a placa. Eu falei, não tem nada a ver fazer uma placa querendo imitar coisa de 30, 40 anos atrás, 100 anos atrás, se é uma placa que nós estamos pondo hoje no imóvel. Então acho que hoje a gente tem que pôr uma placa ou de vidro, ou de acrílico, ou de inox, alguma coisa que marque inclusive aquele bem tombado, que nós estamos pondo uma placa atual. E uma coisa que uma placa que tenha não tenha um valor e possa ser depredada, roubada, que nem uma placa de ferro fundido, ou uma placa de uma chapa de latão, coisa que às vezes possa ser roubada para virar crack, alguma coisa assim. Foi, Fábio. Teve um trabalho feito no tópico, eu estava na CONDEPAC ainda, os casarões de Joaquim Egídio. Fizeram prospecção, até o trabalho, eu achava uma plaquinha de acrílica simpática, mostrava até um pouco da prospecção, processo de Você nem fala que é vidro mesmo. É uma coisinha simples, está até hoje lá. Bem 4 botoeiras parafusadas. Inox e bem delicadinho, assim. Sim. Eu não comprometei então protege a prospecção, também. a parede que foi feito lá, foi feito nas estações da Maria Fumaça. Lá em Joaquim. Eu acho que foi só as casas de Joaquim uma igreja também, né? São 3 trabalhos. Eu acho que estava para ser feito na igreja São Benedito também, do restaurante. Então, é isso, foi. Eu acho exatamente nessa mesma linha. Na verdade, passar por um dos de acompanhamento de controle de patrimônio tem a vantagem de não só ter o controle sobre o que vai, os escritos, né, o que vai dito na placa, mas o formato da placa mesmo, para que a gente não veja uma atrocidade, né? Coisas completamente disformes. Se não me engano, ela tinha 7 por 15, era bem delicadinha. Quer dizer, assim, é o órgão que tem capacidade de avaliar o nível de referência, né? Ela foi feita pelo CONDEPAC. Isso. Eles ficaram de fazer um outro modelo de placa e de apresentar o outro modelo, e ficou de passar pelo conselho para ser aprovado. Bem legal. Essa é a característica por causa do trabalho de prospecção que foi feito na pintura, na massa, até o tijolo. Então, a outra pode ser muito semelhante. É bem delicadinho, assim, sobe. E já está lá há bastantes anos. Já 6 ou... Tem 8 anos já. Já tem 8 anos? Eu sei que já está bastante. Nem estava na direção. Eu acho que já está há bastantes anos já. Tá bom, então, gente, vamos passar outro item da pauta. O segundo item dessa primeira parte, houveram algumas pessoas que pediram da gente reavaliar a data da reunião, se nós poderíamos continuar a reunião lá, pedindo para talvez tirar a reunião de quarta-feira, passar a reunião ou para as terças-feiras ou para as segundas-feiras à noite, porque tem às vezes outros compromissos e também nós vamos ter um ano de campanha política, de muita gente que faz parte aí de associações, de partidos, etc. E geralmente as reuniões de partidos vão ser as quartas e quintas-feiras. Então, isso acaba também às vezes impedindo as pessoas de ter uma maior participação. Tanto deixar de vir ao conselho para ir numa reunião dessas, ou para ir numa reunião dessas, deixar de ir numa dessas reuniões de discussão para estar presente no conselho. Eu não queria colocar isso como determinação, mas eu também tenho um problema meu particular, que não me impede totalmente, mas que me atrapalha um pouco,
que eu aceitei continuar dando aula numa disciplina de desenho técnico no curso de Química, que eu já dou aula lá no curso há muitos anos, desde 96, com idas e vindas. Nos últimos 5 anos eu tenho dado aula na disciplina, ela sempre foi às quintas-feiras à noite. E o diretor da Química me pediu, perguntou no final do ano passado, falou, Verde, você pode continuar dando aula na disciplina no ano que vem? Eu falei, claro, sem problema nenhum. Só que eles mudaram a disciplina de quinta para quarta, das 9 até as 10h30 da noite. Então, se a gente mantiver as reuniões aqui às quartas-feiras, eu vou ter que talvez 8h15 pedir licença, né, ausentar no final da reunião, para poder dar tempo de eu chegar pelo campus 1 e dar. Inclusive o prédio que eu vou dar aula é um prédio distante do estacionamento, então tem essa questão da interferência. Eu só estou colocando isso porque nós vamos ter uma agenda bem cheia, bem pesada nesses próximos meses. Primeiramente com a discussão da APA, que acabou de chegar o projeto, né, o PSC. Nós, inclusive, a ideia é montarmos a comissão hoje para a gente começar a analisar, porque a gente tem que dar o parecer até a próxima reunião, no próximo mês, a nossa próxima reunião ordinária. Então eu queria colocar isso em discussão, da possibilidade da gente mudar a reunião e da gente aprovar o calendário. Porque nós tínhamos já um pré-calendário aprovado e a gente transferiu para a reunião de hoje aprovar esse calendário. Então, como ele também não está aprovado, eu estou trazendo a possibilidade de nós fazermos as reuniões na ou segunda ou terça-feira. Para nós é indiferente. Para o resgate também é indiferente. Só não pode bater com a COGEAP, que é que o COGEAP é a última do mês, né? Nós raramente a gente... a nossa é geralmente a segunda quarta-feira do mês, iria para a segunda terça-feira do mês, e a gente tem uma ordinária depois de 15 dias, então seria a terceira, né, reunião do mês. Tá. A minha é melhor terça. Tem um propósito fim de segunda-feira, é mais complicado. Terça-feira é um bom dia. Alguém tem algum impeditivo com relação a terça-feira? Eu sei que o IAB tem reuniões às vezes às segundas, né? Segunda. Seria impeditivo do Instituto. Então podemos também fazer Então vamos fazer o seguinte, este calendário aqui está instituindo as segundas, quartas-feiras. Então, a nossa reunião de hoje foi hoje, né, porque a gente não, como já estava agendada, a gente não pediu para... E eu vou ter que sair correndo daqui a pouquinho, porque os diletos alunos me esperando lá sedentos de saber. Então a nossa reunião de março ficaria para o dia 10 de março, terça-feira, né? A reunião de abril seria no dia 7. A reunião de maio, no dia 12. A reunião de junho vai ser até melhor ficar na terça-feira, porque ela estava agendada para o dia 10, que é véspera de Corpus Christi, então é muito ruim para a prefeitura ter a quarta-feira, véspera do feriado. Então, sendo na terça-feira, não há problema nenhum a reunião sendo dia 9. Correto? Certo. Julho, nós vamos ter o recesso, não haveria reunião, a não ser que tenha necessidade de alguma reunião extraordinária por causa de alguma matéria que tenhamos ou alguma comissão que a gente tenha que trabalhar. Agosto seria na terça-feira, dia 11 de agosto, dia da fundação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e de um time de futebol aí chamado Ponte Preta. E da instalação dos fuxuricos. E de instalação dos fuxuricos. Também dia 11 de agosto. 11 de agosto. Dia da pendura. É o dia da pendura. O dia da pendura. Consequência. Exatamente. Mas prevalece aí a ideia de que a fundação da Ponte Preta. Eu não vou entrar em Acho melhor não. minha tribo. Não, eu sou um grande defensor da Ponte Preta, né? O Fábio sabe disso.
Então, no setembro, dia 8 de setembro, outubro, dia 13 de outubro, Ó, dia 8 de setembro é pós-feriado. Mas acho que não tem E problema. dia Posso 13 feriado? também, né? Não tem problema. já teve o dia todo de trabalho. Ah, é verdade. Novembro, dia 10 de novembro, Qual a data de outubro? Desculpa, por favor. Outubro, 13. outubro Amanhã 13, eu envio 13 de para outubro. todo mundo o calendário. Vai ser publicado. E dezembro, dia 8 de... Não, 8 de dezembro já não dá, porque 8 de dezembro é feriado. É o dia de Nossa Senhora da Conceição. Sendo outro. Então nós teremos que passar para outra terça-feira, dia 15. Dia 15 de dezembro, ninguém. Já não veio no começo do mês. Melhor fazer essa de Uma data. dezembro na quarta ou na quinta dessa semana. Ah, podemos fazer na quarta. Ou na quinta. Aí se eu não puder vir, eu peço para a Karine. Não, você tem que vir para trazer os pastéis. Ah, tá. Propõe na quinta, sei lá, nessa semana. E até quarta. Também já acabou a eleição, né? Você pede o quê? Hã? O desenho está em aberto ainda. Se justifica, porque a semana do sabe cheio. Ah, no lugar dele. Vamos então deixar em dezembro, no dia 9 mesmo, na quarta-feira? Fica na quarta mesmo, em dezembro, dia 9. Feriado, O feriado já hoje. Dia 15 de dezembro não teria problema, a gente poderia, nós arquitetos, sermos homenageados, porque é o dia do arquiteto urbanista, e Já faz todo o encerramento. resto do conselho poderia fazer uma festa pra gente. Também tudo acho. depende da homenagem do dia 11 de agosto. Exatamente. Você vê como é essa o contrário. Eu faço uma palestra sobre a Ponte Preta, né? E por que a Ponte Preta não tem títulos, eu faço. Essa palestra vai dar uma versão bem negativa. Ó, esse jeito não vai ter festa pra nós. Acho melhor você preparar só. Tem projeto na sala de troféus? Eu quero lembrar a vocês pontipretanos que fui eu que pedi o tombamento do estádio da Ponte Preta. Então, isso também é controvertido, hein? Isso não vai te ajudar. Nem fui eu que pedi o tombamento do estádio, não foi Fábio. A peça tá caindo, agora já tá ficando. A Ponte Preta precisou que um bugrino pedisse o tombamento do estádio. Não, isso prova como eu defendo o patrimônio histórico de Campinas. Histórico e cultural. Gente, está aprovado então a ata? Sim. Precisa pôr em votação? Precisa, sim, unanimidade. Vamos então perguntar, alguém é contra essa agenda? Terças-feiras? Só ficaria a quarta em dezembro, dia 9? Alguém se abstém? Então, todos foram favoráveis. Vamos dando continuidade à pauta, a ordem do dia. Vamos colocar em votação as atas das reuniões 347, que foi a última reunião ordinária de dezembro. Então, posso pôr em votação? Os favoráveis à aprovação da ata da reunião do número 347, por favor, se manifestem. Gente, levanta meu braço para eu poder contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comigo. Tá? 8 votos favoráveis. Votos contrários à ata. Abstenções. Desculpa, eu não abstei porque eu não conheço ela, né? Tá. Eu não estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstenções. 6 abstenções. Você vota, né? Você votou favorável? É que agora eu não sou mais conselheira. Ah, você não é mais conselheiro? Eu vou mandando. Tá, então agora Eu posso fazer uma pergunta?